Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que hoje possamos então trazer para os nossos espíritos essa grande reunião, essa grande palestra, essa grande oportunidade que José de Mocó nos apresenta, na verdade, que os mentores espirituais de cada um de nós apresenta, porque nós não estamos aqui realmente por acaso, não cai uma folha de mar sem ser da vontade de Deus, estamos aqui todos reunidos para crescermos espiritualmente, para evoluirmos, para galgarmos, realmente para conseguirmos algo diferente. Não é vir para a casa espírita, sairmos daqui e continuarmos como estávamos, não é verdade? É virmos, escutarmos, sairmos e praticarmos. Mas como eu sei que todo mundo faz isso sempre, né? Eu estou super sossegado nessa questão, então a gente vai continuar fazendo, né? Dando a oportunidade para o nosso irmão Pedro fazer a palestra hoje. Vai falar sobre a fé. Então, vamos com muita fé escutando nosso irmão Pedro. É mais obrigado. Jesus nos ilumine sempre. E essa iluminação que nós dizemos não é a iluminação de Jesus em relação a nós. Porque isso seria redundância, seria uma questão de palavras, porque a realidade é que essa luz existe. Mas quando nós pedimos a Jesus que nos ilumine, é no sentido de fazer com que essa luz interior nossa possa expandir, possa existir, possa emergir, para que a gente possa realizar aquilo que a gente pretende de nós mesmos. Porque a grande dificuldade que existe dentro de nós é nós não pretendermos de nós mesmos, não querermos verdadeiramente. A gente muitas vezes esboça uma ação no sentido de querer, mas na verdade aquilo é apenas para aplacar um pouco, amainar um pouco, ou sossegar um pouco aquele constrangimento que momentaneamente nós estejamos passando. Se eu passo por uma dificuldade, então eu peço algo para que essa dificuldade ela possa acabar, a gente possa resolver. No momento em que eu resolvo, esse meu pedido, essa minha solicitação, ela acaba, ela não tem a sua continuidade. Se nós somos seres contínuos, ou seja, nós não morremos, significa de que as nossas ações terão sempre um resultado, uma consequência futura. Então, se eu plasmo o meu caminho agora, eu estou plasmando para que amanhã eu possa ter esse caminho mais arejado, mais tranquilo. Então, quando eu me pretendo alguma coisa, eu então preciso não só pretender para aquele instante, eu tenho que me pretender para que faça parte da minha vida. É essa a dificuldade que a gente tem com relação à fé. Fé não é crença, porque a crença pressupõe ou requer o sentimento, que você crê em alguma coisa, que você pretende. Quando você é, por exemplo, concitado a isso, que é o primeiro passo do nosso progresso, do nosso processo, de acreditarmos. Mas fé verdadeiramente é aquela que sai de dentro, é aquela que vem e que te transforma e que faz com que, naquele instante, daquele dissabor, daquela dissensão, daquela dificuldade, você enxergue os pontos de saída. Quando nós nos colocamos numa fé entre crença, porque crença é crer. Crer em quê? Às vezes nos dogmas religiosos de cada instituição. Por isso que a gente chama fé cristã, fé judaica. Então a gente denomina sobre esse tipo de fé, porque muitas vezes passa de uma crença quando nós não trabalhamos isso dentro de nós. Quer dizer, sair dentro de nós, é acreditar. Por exemplo, crer em Deus, ter fé em Deus. Claro que todo mundo tem. Mas temos fé em nós. Diante de uma dificuldade, como é que nós nos comportamos? Lá na antiguidade, nós nos comportávamos de uma maneira na meditação. Diante de qualquer dificuldade que se apresentasse, a gente meditava e aguardava dos céus
ajuda. Era dessa maneira que existia. Nós fomos então dentro do processo de reencarnação, reencarnando, melhorando, progredindo, até o momento em que nós chegamos, de que nós, como disse Jesus, ele disse assim: vós sois Deus e o reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus nos concita isso, ele mostra para nós que nós somos capazes de tudo o que nós quisermos, dentro da nossa condição, da nossa experiência que nós estamos vivenciando. E quando nós nos distanciamos disso, nos afastamos. E quando encontramos qualquer obstáculo, qualquer situação que nos inquiete, a gente se esmorece, se anula e passa a, entre aspas, sofrer e acreditar-se infeliz, como se a infelicidade existisse. Toda dor, quando ela não é trabalhada, seja qual dor for, quando ela não é trabalhada, ela é, de uma certa forma, potencializada por nós. Porque nós, muitas vezes, nos habituamos a esse tipo de constrangimento. A gente sempre comenta e fala: olha o Facebook, se sentindo, né? Facebook. Sem perceber que nós estamos ali retrabalhando aquela dificuldade dentro de nós e vamos nos habituando a esse estado constrangedor de nós mesmos. E com isso dificulta ver a saída, ver uma porta. Porque Deus não poderia deixar de nos ajudar em todos os momentos das nossas vidas. E Ele diz: nenhuma ovelha será desgarrada. Quando Jesus diz nenhuma ovelha será desgarrada, significa que todos estamos e somos merecedores das benesses do Pai. Se dificuldades passamos, sabemos que essas dificuldades, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, a gente pode dizer assim, fazem parte da nossa experiência. Se não são fatos trazidos de outras vidas, de outras encarnações, são fatos de consequência de atos dessa nossa própria vida. Por exemplo, se você acorda de manhã de mau humor e sai de mau humor para a rua, por que você vai encontrar? Vai esbarrar só em gente com mau humor. Mas se você demora um pouquinho na cama, faz uma prece. Simples, Jesus. Agradeço a Ti pelo dia, pronto. É o suficiente para que você possa melhorar essa tua carga energética e, consequentemente, você se colocar melhor na vida. Isso chama-se, nós podemos denominar, a falta de fé em você. Como eu não posso melhorar a minha vida? Se eu tenho um constrangimento dentro do meu lar, o que nós precisamos fazer para melhorar esse problema, essa dissensão, esse quebra-pau dentro do lar? O que a gente precisa fazer? Amar. Pronto. Simples assim. Mas nós confundimos o amar em agradar, em receber a reciprocidade do outro. E amar, o amor individual é de cada um. Todos nós somos capazes de amar, mas é seu amor. Dê o seu amor sem aguardar do outro a reciprocidade, porque ele pode não estar naquele momento preciso que você encontrou. Mas o seu amor certamente despertará nele essa necessidade de ser amado. Porque ainda estamos aprendendo o que é amar. Confundimos muito. Se amamos, qualquer coisinha que nos combale, que nos entristece, já ficamos zangados. Tem sentido da gente ter essa divergência toda dentro do lar? É falta de acreditar em si próprio. Não tem sentido, não dá para perdurar. Você perdura aquele constrangimento. Usa palavras, às vezes, que não são agradáveis, mais rudes, e não reflexiona depois. Porque se você reflexionar depois do acontecido, do destempero que a gente teve, e pensar naquilo que você falou, que foi desagradável para o outro ou para a outra, e das palavras que você ouviu, que foram desagradáveis para você, você já repensa a sua maneira de ser.
E aí sim, você pode retirar de si esse sentimento de fé, de amor que você tem dentro de você, para que você possa acreditar-se em primeiro lugar. É preciso que a gente ajuda-te que os céus te ajudará. Está lá que Jesus nos coloca. Então nós temos que nos ajudar. No momento que nós perdemos esse viés, ou esse foco do amor em si próprio, da fé existente em si próprio, nós aí começamos a nos perder e a dizer ou achar que as coisas estão sendo complicadas. Diante, por exemplo, a gente repete sempre isso, dessas coisas que estão acontecendo na mídia, quando nós olhamos, seja aqui, motivo político, de crime, qualquer coisa, nós olhamos aquilo e achamos que o mundo está perdido. Tem coerência se pensar desse jeito? Seria negar a existência de Deus. Ora, nada acontece, nenhuma folha cai sem a ordem do Pai. E você pode dizer, mas aquilo é a ordem de Deus? Não, aquilo é dos homens, mas serve para o nosso aprendizado. E uma oportunidade que todos nós temos de praticarmos esse amor. Porque no momento que nós nos deparamos com aquelas situações, seja quais forem, qual é a nossa atitude? Recriminar, julgar, condenar, reparar. Se for alguém que a gente conhece da vizinha, é filha da vizinha, você viu? Logo de cara. E assiste o jornal da noite de novo, só para ter certeza. Muitas vezes é a nossa postura. Mas se nós quisermos ajudar e pudermos ajudar e temos que ajudar, é dever de ajudar, digamos assim, Jesus abençoa. Sem se importar as razões. Entendendo que as coisas estão ali que a gente não entende. Uma bala perdida, dá para entender? Ah, mas é uma fatalidade. Aí por que foi aquele? Por que não foi o outro? E a bala não é perdida, encontrou alguém. Encontrou alguém. Então, nós perdemos essa visão de Deus, da existência do Pai, essa fé, para compreender de que a nossa participação nessa sociedade, nessa existência que nós estamos, tem que ser proativa e amorosa. Amar indefinidamente, não importa quem seja. Mas é difícil. Às vezes a gente conceber-se disso, da nossa potencialidade e o que nós podemos fazer por nós mesmos. Por exemplo, vamos entrar aqui na sala de passe e vamos tomar um passe ali. Como é que nós entramos lá? Pensamos se fechamos a casa, se o carro onde está, se paguei a prestação e tudo, né? E aqui entramos assim e recebe. Recebe. Porque há uma história, às vezes, que dizem que quando nós estamos meio complicados, nós nos tornamos refratários e não recebemos o Pai. Recebe. É conversa fiada, recebe. Só não percebe, que é diferente. E se percebe, como nós sempre falamos aqui, quando você sai ali que a Sandra pergunta, menina, melhorou? E você realmente melhorou? Mas o que você responde para ela? Melhorar, eu melhorei, mas não sei até quanto tempo isso vai durar. Porque foi esse estado em que você se manifestou, como você se propôs a você mesmo. Então você sente, mas você não percebe a melhora que você teve. Acredite em você. É preciso que essa crença em nós, ou seja, se acreditar em nós, essa fé em nós, ela seja proativa. Eu sou capaz de realizar a minha vida, melhorar a minha vida. Em quaisquer situações que você possa estar, você é feliz. Você é feliz. Porque às vezes nós confundimos a felicidade com as coisas materiais. Achamos que as pessoas que têm posse são felizes, mas muitas delas gostariam de ter a vida simples de alguém. Muitas delas gostariam, e muitas. E nós não valorizamos aquilo que a gente tem. O lar que você tem, o marido que você tem, os filhos que você tem. As coisas que você tem, muitas vezes, nós não valorizamos.
Valorize o que você tem. São as joias preciosas que Deus te concedeu dentro da nossa existência. Vamos entender a razão pela qual eu estou encarnado. Para que eu estou encarnado? Para ser feliz. E para buscar a compreensão e o entendimento, para que esse crescimento possa se dar de uma maneira geral. É tão bom você olhar as coisas e compreender, não é? Olhar uma situação e ter a paz de espírito. A situação está conturbada, mas você está ali vendo aquela paz de espírito. Está sabendo as coisas que estão ocorrendo. Ninguém fica ao desamparo. Um amigo vem e ajuda, um amigo diz uma coisa, um livro, a televisão diz uma coisa, qualquer coisa diz uma coisa para o seu amparo. Mas é preciso que você esteja de ouvidos atentos. Por isso que Jesus diz, vigiai e orai. Vigiar não é desconfiar. Vigiar é ficar atento. E a coisa é isso mesmo. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Às vezes dizem assim, orai e vigiai, mas não é. É vigiai e orai. E quer ter uma noção disso? É pensar no seguinte. Suponhamos que eu vou atravessar a marginal. E eu vou orando. O que acontece comigo? É isso. São essas coisas que nós precisamos observar no dia a dia das nossas vidas. Eu tenho que vigiar, eu tenho que conhecer o meu parceiro, a minha parceira, os meus filhos, o meu lar, perceber as coisas que estão ali, que não estão corretas. Se eu não entendo o que eu faço, aí vou para a oração, Jesus me ajuda. E não precisa fazer orações extraordinárias, coisas rebuscadas, não. E a gente sempre recomenda que não faça. Melhor não fazer, porque você começar a rebuscar as coisas, vai. Anjo de guarda vai olhar lá de cima, quem é? Está acostumado? Então seja você como você é, da maneira que você é. Na hora da dificuldade, Jesus me ajuda. E vai em frente, vai trabalhando. Que aí você vai encontrando o resultado, você vai encontrando as saídas, você vai encontrando as soluções, você vai encontrando a paz de espírito para reconhecer, para saber aquilo que está ali, o que está acontecendo. E aí você sente a felicidade real que todos nós somos possuidores. Nós somos as pessoas, cremos nisso, mais importantes do mundo. Não tem ninguém mais importante do que nós. E a gente sempre fala, e já falamos de outras vezes, o espírito não retrograda. Ou seja, ele nunca vai para trás, o espírito é sempre para frente, sempre caminha no seu progresso. E isso significa que nessa nossa versão, nossa agora, que nós estamos, é a top de linha. É a top de linha. Então não se esmoreça, nem se desmereça de si, diante de qualquer obstáculo que se apresente. Se a solução não está ali, se não encontra, ela vai estar, logo depois você encontrará. Basta que você tenha fé, acredite. Não encontrou agora, Jesus? Vamos lá, vamos aguardar um pouco e vai em frente, trabalhando, que daqui a pouco você encontra a solução ou aquilo que você precisa dentro da sua condição de saber ou de você entender. Mas não se deixar levar, né? Porque muita gente tem a crise da Gabriela, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, né? Eu nasci assim, né? Gabriela, não é assim? Então não pode. Essa é a condição principal de você mostrar-se a felicidade de você. É essa fé que nós precisamos ter. Kardec traz para nós a fé raciocinada. E a fé raciocinada não é racionalizada, que é diferente. Existe a diferença da fé racionalizada da fé raciocinada. A racionalizada é a fé ou qualquer tipo de situação em que você, baseado naquilo que você já tem dentro de si, você constrói um sentimento, um pensamento ou uma fé, mas dentro daquilo que você tem de si. A fé raciocinada é aquela que usa o raciocínio para depois se constituir fé. Essa fé raciocinada que Kardec diz. Porque é uma fé irracional, por exemplo, só para a gente
dar um exemplo. Acho que dá para a gente dar esse exemplo. Uma fé irracional. É aquela, por exemplo, uma pessoa tem um Fusquinha meia-meia. Cai nos pedaços. Vale R$500. E ela quer vender por 5.000. E ela chega e diz: Deus, me ajuda para que eu possa vender por 5.000. Não é uma fé irracional? Porque, e o Deus daquele que vai comprar? Não tem? Percebe? Então, são as razões ou os pedidos, às vezes, que nós fazemos e não sabemos exatamente aquilo que nós queremos. Muitas vezes, não precisamos pedir que as coisas sejam como a gente quer que elas sejam, porque muitas vezes não pode e não deve, por nosso aprendizado. Mas quando a gente se defrontar com uma situação dessa, peçamos a Deus, porque pedir, tem que pedir mesmo, peça tudo. Peça tudo. Você vai ter aquilo que você merece. Aquilo que é necessário para você. Né? Aquilo que é necessário para você, mas peça tudo. Então, esse pedir, tem o Humberto Holden, ele traz no livro dele uma situação interessante sobre o pedir, que eu também já falei aqui, que é semelhante, o pedir seria semelhante a você abrir uma janela e o sol penetrar no seu ambiente. O fato de abrir a janela criou o sol? Não. Mas foi condição para que ele entrasse. Então, o pedir seria semelhante ao momento em que você deseja algo e abre a janela do seu coração para que os Espíritos, para que Jesus, para que o seu anjo de guarda, para que Deus possa ali penetrar e auxiliar naquilo que você necessita dentro das suas possibilidades. Por isso, pedir é importante, peça, mas peça com essa consciência. E na dificuldade, como nós começamos a falar, que você tiver de frente, diga simplesmente assim: Jesus, gostaria que fosse assim. Porque a espiritualidade de Jesus sabe do nosso coração, não sabe? Não adianta a gente querer enganar, não, né? Então, Jesus, me faz ganhar na mega que eu quero ajudar o centro. Ele sabe que eu não vou ajudar, ele sabe que eu ia ganhar um pirulito aqui para Bahamas, para Portugal, para onde sei, nem lembro mais da Sandra. Ela passou uma mensagem, Sandra, da onde? Acho que não é, deleta logo. Ele sabe dos nossos corações. Mas a gente pode fazer um pedido e em seguida emendar. Mas se da tua vontade sou outra coisa que nos ajuda para que a gente possa entender e compreender. Para que a gente possa ter a felicidade. Para a gente possa ter a felicidade. Então, para ser feliz, a gente repete isso, o que nós precisamos? Basta que você diga para você que você é feliz. Porque é difícil, não é? É difícil, a gente já repetiu, vou só repetir porque faz parte do contexto. Tem gente que acorda de manhã e diz assim: hoje eu não estou gostando nem mesmo de mim. É duro, não é não? Uma pessoa dessa precisa de obsessor? Sozinha ela se basta. Então, como é que você acorda pela manhã na sua casa, tendo seu marido, tendo a sua esposa, tendo seu filho, tendo seus parentes, não importa, tendo você, que é o principal, é ter você, e você acorda e diz uma situação dessa e se coloca dessa maneira, como se a vida não existisse. E a vida quem é? A vida é você. É você que é a vida. É você que é o principal fator da existência. Você existe. Nós existimos. E tem mais um detalhe: prescindimos de você. A Sandra precisa de nós precisamos da Sandra. É assim. Não somos uma pessoa qualquer, um espírito qualquer, que não fazemos nada. Todos os encarnados,
não vou falar do desencarnado, que também está no contexto, mas todos têm algo a nos ofertar. Até aquele mendigo que está ali tem algo a nos ofertar. Por exemplo, quando eu falo da separação da fé dentro de você, e a fé como crença que faz parte do sentimento, que eu faço essa separação, eu lembro de uma imagem que eu vi na televisão faz um tempinho, em que as pessoas iam assaltar um banco. E o assaltante, antes dele entrar no banco, está filmado. A televisão mostrou, para as câmeras registraram o assaltante com a arma na mão. Estava ali pedindo proteção. Não, estava ali pedindo proteção. Não é aquela fé interior que é diferente, que é uma fé construtiva, que é uma fé proativa, é uma fé dirigida ao bem. Mas ele tem a crença dele. Oriunda da onde? Da onde nós trazemos isso? Daqueles momentos em que aqueles povos antigos iam para a guerra pedindo a Deus para eles serem vencedores, para matarem todos. E a Santa Inquisição? Não é? Então, para que a gente possa compreender melhor essa fé dentro de nós. Faltava uns minutos no meu favor. Tá certo. 5, né? Oi? Tá certo aquele grandão. Fica à vontade. Esse grandão. Então, caminhando com esse sentimento de amor que nós precisamos ter dentro dos nossos lares. Isso é fé. Fé na construção da união, quando nós nos pretendemos formar os nossos lares. O que nos moveu a isso? A fé no futuro, a fé na nossa família, a fé em nós mesmos. Quando há um dissenso, uma confusão qualquer, é preciso que essa fé emerja de cada um de nós. Que nós reconheçamos no outro o amor que, no princípio, ele disse que me amava ou ela disse que amava. Porque esse amor nunca deve existir. É um engano nosso achar que mesmo nas dificuldades maiores que algum casal possa ter, mesmo de beligerância, de distanciamento e tudo, de confusão, de crença, um matou o outro, a gente diz, pronto, isso aqui é amor. No sentido em que amanhã eles se reencontrarão para rebuscar tudo isso e equilibrar esse sentimento mal trabalhado. Todos nós fomos criados para nos amarmos e nos perdemos às vezes nas nossas atitudes. Cometemos às vezes atrocidade porque não resistimos às vezes diante de uma situação complicada diante de nós. Mas é aprendizado. No final, quando nós estivermos numa situação mais evangelizada no sentido de mais evoluída, todos nós vamos juntos comungarmos do mesmo pensamento de amor. E é assim que nós ajudamos a Jesus como co-criadores. O nosso mundo, agora, a nossa terra, nós sabemos que é um mundo de provas e expiações. Sabemos o que é isso? Quem são os novos habitantes que aí estão? Significa que na terra, fora alguns abnegados espíritos que reencarnam para nos auxiliarem, mas mesmo assim tem ainda os seus contratempos a trabalharem, mas o grosso da nossa população, o mundo, elas são espíritos em expiação e prova. No nosso palavreado assim, para a gente entender, meia boca tudo. Meia boca tudo. Então, quando a gente se depara com aquelas situações, são situações normais ainda, que o Datena fala para nós. Normais, de um mundo de expiação e prova. Mas são companheiros, como nós já dissemos antes, que o espírito não retrograda, são companheiros que estão ali tentando o melhor, mas não conseguiram.
mas já foram pior. Estão bonzinhos agora. Estão bonzinhos. Mas nesse espaço é que nós vamos caminhando e que nós podemos ajudar. O mundo ele se transforma, ou já está se transformando, já estamos em fase de regeneração. Nós vemos aí postura de pessoas muito boas. Nós vimos a Lady Di, uma mulher da posição, procurava os mais pobres, afagava. Veja que postura. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros que estão no anonimato, trabalhando em prol, trazendo toda essa bondade. É assim que nós vamos mudando o nosso planeta. É assim que nós podemos mudar o planeta da nossa casa, que também é uma morada do Pai. Quando ele diz a casa do Pai tem muitas moradas, não é só as moradas e os astros e os planetas que ficam para nós mesmos, é o nosso lar. É uma casa do Pai. E que ela pode ser misericordiosa, ela pode ser amorosa, dependendo de quem? Dos seus moradores. Somos nós que damos a conotação. Às vezes, quando falamos em fazer o Evangelho no lar, nós deixamos claro, o Evangelho no lar não torna as pessoas melhores, mas é um instrumento para que as pessoas possam atuar num ambiente mais salutar. Por isso, quando nós asfixiamos com o nosso Evangelho no lar, o nosso lar, no momento da diferença, da dissensão, da dificuldade, esse lar está harmonizado e as nossas decisões, com certeza absoluta, serão melhores. Mesmo que elas ainda sejam contundentes, porque ainda não aprendemos ou estamos no caminho de melhorar, mas com absoluta certeza ela será mais amena, ela fere menos. As palavras podem ter o mesmo significado, mas a tonalidade será diferente, porque o outro receberá diferente. O outro receberá porque o próprio ambiente que nos envolve nos torna melhor. Quando nós entramos aqui, por exemplo, não nos sentimos melhor? Sentimos ou não? Isso significa o quê? Não só aqui, em qualquer instituição, em qualquer igreja, não importa a denominação, todas são benéficas, todas. Tem espírita, não tem evangélico, não tem umbandista, não tem nada, todos caminhamos tudo para o mesmo sentido. E todos se sentem bem quando no seu coração estão ali dispostos a buscar esse bem. Agora, quando nós não estamos dispostos, em qualquer lugar que a gente esteja, nós seremos infelizes. Se a gente às vezes quer encontrar defeito em tudo. Uma pessoa faz um vestido lindo, a gente tem um pontinho de inveja, não é não? A postura aqui, olha, usou linha diferente aqui. Uma linha que só você enxerga. Porque essa é, às vezes, a nossa condição de dificuldade de compreender o amor. Amar é isso, é respeitar a você mesma. Então, para a gente caminhar para o encerramento, é assim: o que eu preciso fazer para ser feliz? Primeiro, é dizer que você é feliz. Depois, reconhecer o seu verdadeiro papel. Seja no lar, no trabalho, onde você estiver. Se meu trabalho está lá, eu tenho dificuldade com o meu patrão, reze um Pai Nosso para o seu patrão, porque às vezes aquilo não é uma perseguição a você, mas é porque o seu patrão notou em você algo diferente e que você pode dar, que é esse sentimento de amor. Mas ele não sabe pedir, porque às vezes nós somos muito rudes para pedir. Pedir é difícil. Às vezes, para a gente chegar até aqui, se não somos espírita, é difícil. Ah, não vou naquele lugar não. Não vou não, acho que não vou não. Né? É difícil. Então é assim,
Reze um Pai Nosso, quando chegar no trabalho, reze um Pai Nosso, diga Jesus me ajuda, e pronto. Resplandeça a sua luz para que ela brilhe e para que você compreenda verdadeiramente quem você é. Então é o papel de você na sociedade, ajudando a sociedade. Ao passar em algum lugar e vir alguma coisa diferente, você vir, por exemplo, um acidente, alguma coisa, uma ambulância, um carro de polícia, passou em você, deu uma fechada, a gente fica bravo, né? E diz logo aí, está vendo? Folgado. E a pergunta é melhor ser folgado ele ou você? É melhor ele, né? Do que ser você. Então, nesta hora, você diz, Jesus abençoa. Não interessa o que está ocorrendo ali. Não importa. Mas ajude como a gente pode ajudar. Se nós não podemos fazer algo mais concreto para auxiliar, a prece é o bom caminho. Se o traste chega em casa complicado e não dá para você auxiliar direto, uma prece de longe. De longe. Jesus abençoa essa coisa. Ele recebe essa prece, aquilo vai retrabalhando dentro dele, ele vai se acalmando e logo você verá, com certeza pode fazer. E eu faço quando a minha mulher está assim, não falha. Logo se acalma e ele vai chegar para você e vai dizer assim, oi, tem um cafezinho aí, amor? Isso é verdadeiro. Isso é construir aquilo que você pretende. Todos nós queremos ser felizes, não queremos? Construa a sua felicidade. Não trate a sua felicidade em relação ao outro. Trate em relação a você. Porque você, se for sempre feliz, o outro se insere. Quer ver uma coisa interessante? Eu não sei se eu falei aqui, mas acho que eu falei. Mas é assim, eu faço tudo que eu posso para que minha mulher seja feliz. Acho que eu falei, né? Eu faço tudo que eu posso para que minha mulher seja feliz. E não é porque eu sou bonzinho, não. Não. É por investimento. Investimento. Vejamos, se a minha mulher estiver irada, quem é a primeira vítima? Ou me engano, só tem nós dois ali. Com os filhos não vai nunca, né? A gente perde tudo. Nosso filho não adianta. Então veja, esse é o propósito que você se dá a você para que você possa se amar. Quando Jesus diz amar o próximo como a si mesmo, ele diz como referencial que você ame a você. E amar é isso, é estabelecer em você esses momentos de alegria, de tranquilidade. É acordar de manhã e dizer, bem, Pai, obrigado por esse dia. Não importa se está chovendo, se está sol, não importa que esteja, se está frio. Agradeça a Deus por esse dia. Agradeça a noite que você teve. Agradeça a família que você teve. Agradeça sempre tudo. Para que você possa ensejar de ser. Sorria mais. Às vezes nós ficamos muito sisudos e não nos permitimos a que a nossa alma possa expandir esse amor interior. Porque é tão bonito um sorriso. E nós achamos que é, mas negamos para nós mesmos essa felicidade de sentir e fazer com que se espraie esse eflúvio desse sorriso, porque quando você sorri, contagia o ambiente, contagia tudo. Imaginemos, a gente não é capaz de perceber, mas você num sorriso, às vezes, ao longe alguém te vê sorrindo e está entristecida, tão complicada, e quando te vê sorriso, sente aquela tua alegria e se renova aquela pessoa, sem que você saiba e ela saiba, mas ao longe ela te viu e sorriu e ela então engrandece. Por isso não se permita isso, palavras às vezes complicadas, evite-as sempre que possível, palavra que machuque, que às vezes no dia a dia nós nos habituamos. E aí nós vamos construindo um linguajar que no momento da dissensão não temos argumento, então colocamos às vezes palavras, às vezes que machucam, que causam dor, e a consequência é que nós vamos, no momento preciso,
mais na frente, recolher isso. Porque é assim, nós casamos, vamos construindo a nossa vida. Se não tivermos cuidado, quando chegarmos lá na frente, vamos ter o resultado disso. Ficamos assim meio rabugentos, um com o outro. Para a gente partir para o encerramento de novo. Uma vez nós tivemos um entreveiro com a minha mulher é espírita também, ela danada eu também sou. Então, tive um entreveiro com a minha mulher e coisa e tal, e aí nada, aí eu comprei um cachorro. Aí quando eu queria falar com ela, eu falava pro cachorro, eu falava para ela. E aí, Luke, o nome dele é Luke. Luke, aí, fala aí pra sua mãe, isso aqui. E o pior, ela respondia, Luke, fala pro seu pai. Terminamos depois da novidade. Porque não há sentido nenhum que você cause um trauma dentro do seu lar que não se permita que haja um diálogo entre você e a sua esposa. Se isso ocorrer ao filho ou parente, não importa. Se isso ocorrer, recorra à oração, à prece, mas com ação. De vez em quando você fala com a pessoa, quando possível. Quer um café? Não quero. Tudo bem. Vai, passa o café, tome tal. Pronto. E vai aos poucos, construindo para que essa alegria possa perdurar dentro do seu lar. Então, a felicidade nada mais é do que isso. Sorria mais, diga mais para o seu marido, para a sua esposa, eu amo você. Não vou aconselhar. Não aconselho, melhor, né? Dizer eu amo você. E aqui eu aconselho sempre. Para não sair daqui direto, assim, e chegar em casa e do nada falar para o traste, eu te amo. Eu sempre recomendo, porque se você chegar lá e falar isso, ele não está acostumado, ele te interna. Então, mas vai devagar. Na falta da possibilidade de verbalizar e dizer para o seu marido, para a sua esposa, eu amo você, pense. Pensamento é energia. Pense, mas não se recolha no ostracismo e na enganação de si própria. Sabe? Fraquejando dentro de você esse teu sentimento que todos nós temos de amor. Mesmo que ele seja complicado ou ela seja complicada, dê de você. Não espere do outro. Amar o próximo como assim mesmo. Dê de você que o outro reencontrará-se-á. E aí então, daqui a pouco você terá essa felicidade inserida em ambos. Que Jesus nos abençoe.